Olá a todos, bem-vindos à Academia Continente. O meu nome é Ariel Sequerra e hoje vou levar-vos numa pequena viagem ao mundo dos whiskies. Vamos conhecer algumas das marcas de whisky mais reconhecidas do mercado e aprender a preparar algumas receitas. Fiquem atentos. O whisky é uma bebida espirituosa apreciada em todo o mundo pelas suas características e requinte. A sua produção conta com regras específicas em países diversos como Estados Unidos, Irlanda, Escócia e até Japão. Iremos em mais detalhe, mais à frente neste vídeo, falar um pouco sobre essas regras. Para que uma bebida espirituosa seja considerada whisky, deve seguir um conjunto de regras que são respeitadas a nível mundial. A destilação de cereais, a um máximo de 94% de álcool por volume, e o envelhecimento em barricas, geralmente de madeira, e essa madeira de carvalho. O seu sabor deve ser derivado apenas da receita, mais os aromas provenientes do envelhecimento em barricas. O processo de produção é repartido em 5 passos: a preparação, seleção e ou maltagem dos cereais, a fervura, para extrair os açúcares do amido, a fermentação, para transformar os açúcares em álcool, com a ajuda de leveduras, um processo semelhante à produção de cerveja. A destilação, a extração de água e resíduos sólidos da cerveja, processo feito pelo menos 2 vezes em caso de uso de alambique de cobre. E por último, o processo de envelhecimento, ou amadurecimento, que é feito em barricas de carvalho com capacidade máxima de 700 litros. Falamos agora um pouco da origem. Começamos pela Irlanda. Muitas pessoas falam da origem como tendo proveniência na Escócia, na Irlanda. Bem, o que nós sabemos de facto é que existem documentos que comprovam que monges destilaram aqua vitae pela primeira vez na Irlanda e mais tarde introduziram-na na Escócia. Deve ser totalmente produzido na Irlanda, de cereais maltados e não maltados e amadurecidos pelo menos 3 anos em barricas de carvalho. Os whiskies irlandeses são destilados 3 vezes, o que resulta no seu caráter mais leve, mais delicado, mundialmente reconhecidos e apreciados por essa característica. Dentro do portfólio Jameson existem mais whiskies, mas hoje vou falar-vos apenas em Jameson original. Pode ser servido puro, pode ser servido on the rocks, ou podemos fazer, como vamos recriar em seguida, o Jameson Ginger and Lime. Ora, vamos então recriar o nosso Jameson Ginger and Lime e vamos colocar 5 centilitros de Jameson original no copo já previamente gelado e com pedras de gelo. Vamos adicionar o sumo de meia lima e vamos adicionar a nossa ginger ale, que é a proporção de 200 ml ou 20 centilitros. Mexemos ligeiramente, misturar aqui os ingredientes e podemos decorar com um gomo de lima. A Escócia é o produtor de whisky número 1 a nível mundial, com 2/3 da produção. Um whisky escocês, ou Scotch, tem de ser totalmente produzido e engarrafado na Escócia, amadurecido pelo menos 3 anos e 1 dia, em carvalho, e engarrafado com um mínimo de 40% de álcool, entre outras regras. Os whiskies escoceses são mundialmente reconhecidos pelos variados estilos disponíveis, single malt, blends, etc. E por isso, muito contribui um produto presente em toda a Escócia, a turfa. A turfa é um elemento muito utilizado na Escócia durante o processo de secagem da cevada maltada. É responsável por alguns dos sabores mais intensos e encontrados em algumas das marcas de whisky escocês. Existem 5 zonas principais produtoras de whisky. Lowlands, um whisky delicado, com notas mais florais e leves. Highlands, ou whiskies desta zona, têm um perfil muito mais frutado e encorpado. Speyside, a região mais abrangente, onde se encontram sediadas mais de 50% das destilarias do whisky. Os mais conhecidos geralmente adocicados, elegantes e frutados. Islay, reconhecidos mundialmente por um perfil fumado e marítimo, com iodo devido à sua proximidade com o Atlântico. E por fim, todas as outras pequenas ilhas, como é exemplo Campbelltown ou Skye, que são whiskies mais complexos e geralmente com um perfil mais marítimo. Ballantines. A sua história remonta a 1809, quando um jovem chamado George Ballantines resolveu abrir a sua primeira mercearia em Edimburgo, onde começou a produzir os seus primeiros blends de whisky. É um whisky que tem como mote ser desfrutado como as pessoas preferirem,
procurando atingir um público mais versátil e corresponder aos gostos de vários tipos de consumidor. No olfato, o whisky é suave, elegante, com aroma de mel, de urze e um toque de especiarias. No sabor, um equilíbrio de sabores doces e subtis como baunilha, maçã, chocolate de leite. Como servir? Bem, puro, on the rocks, ou então com Coca-Cola, ou limonada, como preferirem. Bom, agora é a altura para cruzarmos o Atlântico e irmos até aos Estados Unidos. O nome whisky, com E, tal como os irlandeses, produzido nos Estados Unidos, abrange uma oferta de estilos diferentes, como é o bourbon, o rye, single malt, corn whisky ou Tennessee. Sendo que bourbon é o líder de vendas a nível mundial, do qual iremos falar em seguida. Falemos agora da composição. O Straight Bourbon Whisky é o estilo mais regulado a nível mundial e deve ter, entre outras regras, na sua composição, um mínimo de 51% de milho, mais cevada maltada ou centeio. Deve ser destilado em coluna ou alambique e amadurecido no mínimo 2 anos em barricas de carvalho novo, carbonizadas. Como servir? Bem, pode servir puro, pode servir com gelo ou através do cocktail Kentucky Lemonade. Bem, agora que já sabem o que diferencia os whiskies com origem na Irlanda, Escócia e Estados Unidos, vou falar-vos um pouco acerca do envelhecimento do whisky e das suas idades. A idade na garrafa é a idade da gota mais jovem do whisky nela contida. Um exemplo pode ser Chivas 12 anos, o que significa que a gota do whisky mais jovem tem 12 anos, podendo conter o whisky mais velho. Durante o processo de envelhecimento, cada barrica evapora aproximadamente 2% de líquido por ano. É um fenómeno apelidado de parte dos anjos, ou em inglês angel share. Este é um processo natural de interação entre o líquido e a madeira, onde esta absorve o líquido e o repele novamente, ajudando na concentração final do produto. Quanto mais tempo é permitido a este processo, mais contribui para o perfil de sabor ser mais intenso. Aqui está então estabelecida uma das grandes diferenças entre um whisky jovem e um whisky envelhecido. Vou apresentar-vos 3 exemplos de whisky com diferentes processos de envelhecimento. Ballantines, um whisky novo. Chivas 12, um whisky com pelo menos 12 anos de envelhecimento. E Chivas 18, com pelo menos 18 anos de envelhecimento. Como dito anteriormente, o Ballantines Finest, um whisky novo. Como é um whisky escocês e não existindo indicação de idade na garrafa, sabemos que tem pelo menos 3 anos de envelhecimento. Falamos de whiskies envelhecidos, neste caso Chivas. No olfato, frutos silvestres, mel e frutos do pomar. Sabor, preenchido, rico em mel, peras maduras, com notas de baunilha, avelã e caramelo. Como servir? Bem, puro, com gelo ou então em highball. Os Chivas 12 no nosso highball, com 3 pedras de gelo. Vamos servir então 5 centilitros de Chivas 12 e de seguida vamos preencher com 20 centilitros de água com gás e vamos então acrescentar aqui 1/4 de lima espremida. Deixamos a lima para aromatizar, então adicionamos até mais um gomo de lima. Chivas 18. Alguns especialistas em whiskies conseguem detectar até 85 sabores diferentes em Chivas 18. É também um whisky que já venceu muitos prémios, tendo sido o mais recente em 2016, quando alcançou o ouro com distinção no International Wine and Spirits Competition. No olfato, frutos secos, caramelo amanteigado e chocolate preto. No sabor, um sabor aveludado, chocolate preto, com notas florais, adocicadas e um toque a fumo. Como servir? Bem, a melhor forma para desfrutar deste whisky é puro, em copo de degustação, ou então com algumas gotas de água para abrir os seus aromas. Falamos agora então da diferença entre blend e single malt, portanto whiskies de mistura e whiskies single malt. O single malt são whiskies produzidos unicamente de cevada maltada, provenientes de uma só destilaria, passando por um processo de 2 destilações em alambiques de cobre. É geralmente uma bebida espirituosa mais encorpada, mais complexa e distinta em comparação com blends ou grain whiskies. Blends entendemos como whiskies de mistura e grain whiskies são whiskies provenientes
de produção através de cereais. Depois temos os blends, que constituem cerca de 90% do mercado mundial, a mistura de single malt e grain whiskies não maltado, milho, trigo, centeio, cevada. Os grain whiskies são destilados em colunas de destilação contínua até atingirem entre 75% a 94% de álcool por volume, o que lhes confere sabores mais suaves e brandos, perfeitos para fazer misturas. Bem, já falámos um pouco de Chivas, que é um bom exemplo de um blend de Speyside, elegante e frutado. E podemos comparar com o Glenlivet, que é um exemplo perfeito de single malt, suave, equilibrado, cítrico, um convite à satisfação na forma líquida. É atualmente o single malt mais vendido nos Estados Unidos. Provem o Glenlivet Founders Reserve, onde poderão experimentar as suas notas frutadas, elegantes e cítricas, de estilo mais estruturado. Este whisky deve ser desfrutado puro ou com a adição de um pouco de água para melhor desfrutar as suas qualidades. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal do YouTube da Academia Continente para que possam embarcar em mais viagens connosco e continuar a aprender mais receitas. Até já!